Homem, desperta do sono da carne, pois dentro de ti repousa a luz eterna. E essa luz, se a cultivares, te conduzirá às estrelas. As palavras ecoam como um sussurro antigo, atravessando os séculos, vindas de um tempo onde mitos e deuses caminhavam entre homens. São palavras atribuídas a Thoth, o deus egípcio da sabedoria, e também ao Hermes Trismegisto, guardião dos segredos do universo. Palavras que, segundo a tradição, foram gravadas em um objeto impossível, uma relíquia misteriosa, um enigma que desafia a mente humana, as tábuas de esmeralda. Muito além de uma lenda, muito além de um mito perdido, as tábuas de esmeralda são consideradas por muitos como um dos mais profundos tesouros da filosofia oculta. Textos que teriam atravessado as eras, revelando leis cósmicas, segredos de imortalidade e o caminho da ascensão espiritual. Mas o que são, afinal, essas tábuas? Foram realmente escritas por Thoth, o deus escriba, aquele que deu aos homens a escrita, a contagem do tempo, a sabedoria e a magia? Ou seriam criações de sábios anônimos, forjadas para preservar conhecimentos que não poderiam ser revelados diretamente? O chamado do mistério. Desde a antiguidade, buscadores se debruçam sobre a promessa das tábuas de esmeralda. Elas falam de portais entre mundos, de energias ocultas que sustentam a vida e de um caminho de retorno à fonte divina. Dizem que aqueles que compreendem suas mensagens não apenas expandem sua mente, mas despertam forças adormecidas em sua alma. Forças que podem libertar ou aprisionar, dependendo do coração daquele que as invoca. E aqui surge o primeiro enigma. As tábuas não são apenas palavras, elas são chaves. Cada frase é como um portal simbólico que só se abre diante de quem ousa atravessá-lo. O simples ato de ouvir suas mensagens já coloca em movimento engrenagens invisíveis dentro de nós. É como se as tábuas sussurrassem diretamente à essência humana, recordando verdades esquecidas. A imagem do guardião. Na penumbra do tempo, encontramos a figura de Thoth, representado com cabeça de íbis, portando o cajado da sabedoria. Ele é o escriba dos deuses, o inventor dos hieróglifos, o medidor do tempo, o juiz dos mortos e o mestre dos magos. Mas Thoth não é apenas um deus egípcio. Na tradição grega, ele é identificado com Hermes, o mensageiro dos deuses. E quando a sabedoria egípcia e grega se entrelaçam, nasce a figura de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, mestre supremo das ciências ocultas. As tábuas de esmeralda, portanto, são atribuídas a essa entidade híbrida, esse arquétipo universal do mestre sábio, que aparece sob diferentes nomes em diferentes culturas. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Seria Thoth um homem que se tornou mito? Ou um ser de outro mundo, que desceu à Terra para ensinar segredos cósmicos à humanidade? O peso da lenda. A lenda diz que as tábuas de esmeralda foram descobertas em uma tumba secreta, escondida sob a pirâmide de Gizé, escritas em uma substância indestrutível, uma pedra verde brilhante que jamais se desgasta. Em suas linhas, encontram-se instruções sobre como transcender a morte, como viajar entre planos de existência e como dominar as forças ocultas do universo. É dito que foram preservadas por sociedades secretas, guardadas pelos alquimistas medievais, e que inspiraram a própria base da alquimia ocidental. De fato, uma das frases mais conhecidas atribuídas às tábuas ecoa até hoje. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que os milagres da unidade sejam cumpridos. Essa máxima, chamada de Lei da Correspondência, tornou-se pilar do hermetismo e base para inúmeras tradições ocultistas. A jornada do buscador. Imagine por um instante que você está diante de uma câmara subterrânea. O ar é pesado, a escuridão quase absoluta. À sua frente repousa uma pedra verde pulsante, gravada com símbolos que brilham levemente, como se emanassem sua própria luz. Ao tocar esses símbolos, não apenas palavras se formam em sua mente, mas imagens, sensações, memórias que parecem não ser suas. É como se as tábuas despertassem uma linguagem que já estava dentro de você, adormecida desde tempos imemoriais.
E é exatamente isso que torna este tema tão poderoso. As tábuas de esmeralda não falam a razão, mas a alma. Uma mensagem para a humanidade. De acordo com a tradição, a mensagem de Thoth não era destinada a uma única civilização. Ela foi escrita para toda a humanidade, em todos os tempos. Enquanto reis se erguem e caem, enquanto impérios florescem e desmoronam, enquanto religiões nascem e se transformam, a mensagem permanece intacta. É um chamado atemporal, que sussurra ao ouvido de todo aquele que busca algo além da superfície da vida. As tábuas lembram que a existência não é apenas matéria e acaso. Elas proclamam que há uma ordem invisível, um propósito oculto e uma luz que brilha por trás do véu da realidade. O portal está aberto. Hoje, neste vídeo, você será conduzido por esse mistério, não apenas pela história externa das tábuas, mas por sua mensagem profunda. Cada parte deste roteiro é como uma chave que se encaixa em uma fechadura escondida em seu ser. À medida que avançarmos, você não apenas conhecerá as palavras de Thoth, mas sentirá seus ecos reverberando dentro de si. Talvez até perceba sinais e sincronicidades surgindo em sua vida, como se o próprio universo conspirasse para que você estivesse aqui, agora, ouvindo esta mensagem. O primeiro sussurro. Feche os olhos por um instante e escute. Uma voz antiga, como o vento nas cavernas do tempo, sussurra. Eu, Thoth, o Atlante, mestre dos mistérios, guardião do conhecimento, falo a ti, filho da terra. Levanta-te da escuridão e busca a luz, pois em ti reside o poder de atravessar os portais do tempo e tornar-te imortal entre as estrelas. São essas as palavras que atravessam milênios para chegar até nós. Não como um mito distante, mas como um convite vivo. Um convite que pode transformar a maneira como você enxerga a si mesmo, ao mundo e ao universo. Assim, as tábuas de esmeralda permanecem diante de nós como um enigma eterno, um chamado que não pode ser ignorado, um lembrete de que somos mais do que carne e ossos, mais do que medo e rotina. Neste vídeo, mergulharemos juntos nesse mistério, e talvez, ao final, você perceba que as tábuas não são apenas pedras antigas. Elas são um reflexo daquilo que você sempre buscou, o mapa para despertar sua própria divindade interior. Escondido nas profundezas da terra, protegido pelo silêncio das eras, repousa um segredo gravado em pedra que não se desgasta. Um segredo que resiste ao tempo, aguardando o momento certo para ser revelado. As tábuas de esmeralda são, talvez, um dos mais fascinantes enigmas da tradição mística e oculta. Afinal, falamos de um objeto impossível, placas de uma pedra verde cintilante, indestrutível, contendo em si verdades universais. Mas qual é a sua verdadeira origem? Onde foram encontradas? E por que sua mensagem parece ecoar em tantas tradições diferentes, do Egito Antigo à alquimia medieval? O nascimento da lenda. A narrativa mais antiga nos leva até o Egito, berço de mistérios insondáveis. Dizem que Thoth, o escriba divino, não apenas deu aos homens a escrita e o calendário, mas também gravou em pedra os princípios eternos que regem a criação. Essas pedras seriam as tábuas de esmeralda, escondidas em câmaras secretas sob as pirâmides, guardadas por sacerdotes iniciados, protegidas por maldições contra os profanos. Cada símbolo nelas gravado era mais do que uma palavra. Era uma chave energética, capaz de desbloquear níveis de consciência e de poder. Thoth, o Atlante. Algumas versões da tradição dizem que Thoth não nasceu no Egito, mas na lendária Atlântida. Um sábio rei, mestre das ciências espirituais e materiais, que sobreviveu à queda do seu povo e levou consigo os segredos da sabedoria atlante para o Egito. Foi lá que ele teria fundado a primeira escola de mistérios, onde iniciados aprendiam a arte da transmutação, a ciência da alma e o caminho da ascensão. As tábuas, portanto, não seriam apenas egípcias, mas atlantes em sua essência, fragmentos de uma civilização perdida, preservados para orientar a humanidade futura. Hermes Trismegisto. Séculos mais tarde, no mundo helênico, Thoth foi identificado com Hermes, o mensageiro dos deuses. Da fusão dessas duas figuras, nasce Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, mestre da magia, da alquimia e da sabedoria universal. E foi sob seu nome que as tábuas de esmeralda ganharam fama no Ocidente.
Para os alquimistas, o texto da Emerald Tablet era um manual secreto, um código que ensinava a transformar chumbo em ouro, tanto no sentido material quanto espiritual. Ali se escondia a promessa da grande obra, a transmutação da alma humana em algo puro, imortal, divino. A frase que ecoa: de todas as sentenças atribuídas às tábuas, uma se tornou eterna. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que os milagres da unidade se cumpram. Essa máxima, chamada de princípio da correspondência, ecoa em todas as tradições herméticas. Ela sugere que o universo é um espelho. O macrocosmo reflete o microcosmo. O céu reflete a terra. O divino reflete o humano. É um lembrete de que tudo está interligado e de que compreender a si mesmo é compreender o universo inteiro. A jornada das tábuas. Após sua origem lendária no Egito e Atlântida, as tábuas teriam viajado pelo tempo, sendo preservadas por sociedades ocultas. Dizem que elas passaram pelas mãos dos sacerdotes egípcios, dos sábios gregos, dos gnósticos e mais tarde dos alquimistas da Idade Média. Cada grupo encontrou nelas o reflexo de sua própria busca. Para os egípcios, eram portais para o além. Para os gregos, eram filosofia pura. Para os alquimistas, eram a fórmula da imortalidade. Para os ocultistas modernos, são manuais de despertar espiritual. O que impressiona é que, apesar das diferentes interpretações, a essência permanece a mesma. As tábuas falam de transformação, de ascensão e de união com o divino. O texto misterioso. O texto mais famoso da tábua esmeraldina é curto, quase enigmático. Não traz explicações, mas aforismos, frases condensadas que parecem esconder mais do que revelam. Essa linguagem enigmática é típica da tradição esotérica. A verdade não é entregue de forma direta, mas velada, para que apenas os preparados possam compreender. Assim, as tábuas não são apenas leitura, mas iniciação. Cada frase é como um teste. Apenas quem medita sobre ela, quem a vivencia, é capaz de decifrá-la. O guardião do segredo. Outra versão da lenda fala de como Hermes, Thoth, escondeu as tábuas em uma tumba secreta, confiando sua guarda a mestres espirituais. Dizem que aqueles que tentaram profanar o segredo sem estar prontos foram consumidos por sua própria ignorância, incapazes de lidar com a energia que emanava delas. Isso reforça a ideia de que não estamos diante de simples pedras ou palavras, mas de ferramentas de poder, capazes de libertar ou destruir. As tábuas não são apenas sabedoria, são um espelho da alma. Mostram a cada buscador exatamente aquilo que ele carrega dentro de si, o chamado oculto. E é por isso que ainda hoje, mesmo sem provas materiais da existência das tábuas, milhares de buscadores sentem-se atraídos por elas, porque no fundo, as tábuas representam algo que está dentro de nós, o desejo de compreender o mistério da vida, de ir além da morte, de tocar o divino. Elas são símbolo de nossa sede de transcendência. Símbolo de que, mesmo em meio às trevas do mundo moderno, ainda buscamos a luz ancestral. Assim, o mistério das tábuas de esmeralda não está apenas em sua origem, mas em sua mensagem. Uma mensagem que atravessa culturas, religiões e séculos, sempre retornando à mesma promessa. Homem, tu és mais do que carne. Dentro de ti existe uma chama eterna. Se a reconheceres, serás livre. No próximo passo desta jornada, mergulharemos na exploração profunda das tábuas. Não apenas sua lenda, mas o significado oculto de seus ensinamentos, portais dimensionais, leis cósmicas e o caminho da ascensão espiritual. As palavras não foram feitas para esconder segredos, mas para testá-los. Somente aquele que lê com os olhos da alma pode compreender. Até aqui, percorremos as lendas que cercam as tábuas de esmeralda, sua origem mítica, a ligação com Thoth, Hermes Trismegisto e sua jornada através dos séculos. Mas a verdadeira revelação não está apenas na pedra, e sim no conteúdo cifrado que ela guarda. Neste bloco, mergulharemos em seus ensinamentos ocultos, não como meras frases antigas, mas como chaves vivas que ainda hoje podem transformar o buscador. O Código da Imortalidade. Muitos acreditam que as tábuas guardam um manual para a imortalidade. Não no sentido de viver eternamente em carne,
mas de transcender os ciclos da morte e renascimento, alcançando uma forma de consciência eterna. Quando Thoth escreve sobre erguer-se das sombras em direção à luz, ele fala do processo alquímico da alma. É a transmutação interior, o verdadeiro ouro dos alquimistas. Essa busca não é física, mas espiritual. O chumbo representa o homem preso às paixões, ignorância e materialidade. O ouro representa o ser desperto, liberto, unido à consciência divina. Assim, a imortalidade prometida não é o prolongamento da vida terrena, mas o despertar da essência que nunca morre. A linguagem da pedra. O texto da tábua é construído em símbolos e paradoxos, como se fosse um enigma. Cada frase possui camadas, literal, metafórica e espiritual. Por exemplo, quando diz: o sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento o carregou em seu ventre e a terra foi sua ama. Podemos ler isso como uma descrição alquímica dos elementos, mas também como um mapa espiritual do ser humano. O sol simboliza o espírito, a centelha divina. A lua, a mente subconsciente, que reflete a luz superior. O vento, o sopro vital, o prana que sustenta a vida. A terra, o corpo físico, veículo temporário da alma. Assim, cada buscador encontra ali o reflexo de si mesmo. O assim como em cima, assim como embaixo. A frase mais célebre é também a mais profunda. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ela descreve a lei da correspondência universal. Tudo no macrocosmo, planetas, estrelas, dimensões, reflete-se no microcosmo, células, emoções, pensamentos. Essa máxima também é um convite. Se desejamos compreender os céus, devemos olhar para dentro. Se desejamos mudar o mundo, devemos começar mudando a nós mesmos. É a senha dos magos, dos alquimistas e dos místicos. O poder de transformar realidades está na consciência que reconhece essa correspondência. O segredo da pedra filosofal. Ao longo da Idade Média, os alquimistas acreditavam que o texto da tábua guardava o segredo da pedra filosofal, um objeto mítico capaz de transformar metais vis em ouro e conceder a vida eterna. Mas no plano oculto, a pedra filosofal não é material. Ela é a própria consciência transmutada. O ouro não está nas minas, mas dentro do homem. A pedra é o estado de iluminação que permite ao buscador escapar das limitações da matéria. Esse é o coração das tábuas, o chamado à grande obra, que não é feita em laboratórios, mas no templo do coração. Portais de consciência. Alguns textos herméticos descrevem as tábuas como verdadeiros portais dimensionais, chaves vibracionais gravadas em símbolos que, quando recitadas ou meditadas, ativam estados expandidos de consciência. Essa ideia aparece na versão das tábuas de Thoth, o Atlante, onde ele fala em atravessar o véu entre os mundos e dialogar com seres de outras dimensões. É como se cada palavra fosse um código vibracional, capaz de alinhar o buscador com outras realidades. Aqui nasce o mito de que as tábuas são mais do que um texto. São instrumentos de ascensão espiritual. O fogo interior. Outro conceito recorrente é o do fogo que queima sem consumir. Thoth descreve a existência de uma chama eterna dentro de cada ser humano. Essa chama é o espírito, o eu divino que não pode ser destruído pela morte. Mas apenas poucos aprendem a reconhecê-la e a expandi-la. Meditar sobre esse fogo interior é parte da prática hermética. Aprender a alimentar a chama, até que ela consuma as ilusões da matéria e revele a luz verdadeira. O guardião e o profano. As tábuas também alertam sobre o perigo do conhecimento mal utilizado. Quem busca poder por vaidade ou dominação é chamado de profano, incapaz de suportar o peso da verdade. Para esses, as tábuas permanecem seladas. Elas só se abrem ao coração sincero, ao espírito humilde que busca não por poder, mas por libertação. Esse ensinamento ecoa nas escolas de mistério. O verdadeiro iniciado não é aquele que lê, mas aquele que vive a verdade. O chamado da eternidade. No fundo, todas as camadas do texto convergem para uma única promessa. O homem é chamado a lembrar de sua origem divina e a transcender os limites da carne. As tábuas não oferecem fórmulas fáceis,
Elas exigem disciplina, purificação, coragem para enfrentar a si mesmo. Mas ao buscador que persevera, elas abrem a visão da eternidade. Mostram que a vida é apenas um fragmento e que existe algo muito maior à espera. O mistério das tábuas de esmeralda não está em o que elas são, mas em o que elas fazem dentro de quem as contempla. Elas são espelhos, chaves e portais. Revelam que a verdadeira alquimia não transforma metais, mas almas, e que dentro de cada ser humano existe a promessa da eternidade. Não busques a vida eterna fora de ti. Ela sempre esteve dentro, gravada como fogo em tua própria essência. No próximo bloco veremos como esses ensinamentos ecoam no mundo atual, das filosofias modernas às práticas espirituais contemporâneas, e como ainda hoje podemos aplicá-los em nossa própria jornada. Aqueles que sabem ler os símbolos do passado, sabem decifrar os enigmas do presente. Muitos pensam que as tábuas de esmeralda são apenas um mito antigo, um vestígio de civilizações desaparecidas. Porém, seu poder não está em sua materialidade, mas em sua mensagem atemporal. Seus segredos, inscritos na linguagem simbólica, ecoam tanto no templo egípcio quanto na selva de concreto em que vivemos hoje. A pergunta é: como podemos aplicar seus ensinamentos em meio ao caos moderno? O microcosmo e o macrocosmo no século XXI. O princípio, assim como em cima, assim como embaixo, é mais atual do que nunca. Hoje vivemos conectados por redes digitais, mas muitas vezes desconectados de nós mesmos. As tábuas lembram: aquilo que se manifesta em grande escala é reflexo do que acontece no interior de cada indivíduo. O desequilíbrio ecológico do planeta reflete o desequilíbrio interno da humanidade. As guerras externas ecoam os conflitos não resolvidos dentro das almas. A busca desenfreada por tecnologia é reflexo da fome espiritual que esquecemos de nutrir. Se queremos transformar o mundo, precisamos primeiro reescrever o código dentro de nós. Alquimia emocional. No passado, os alquimistas procuravam transformar chumbo em ouro. Hoje, a alquimia se manifesta em algo ainda mais urgente: a capacidade de transmutar emoções densas em consciência superior. O chumbo moderno é o medo, a ansiedade, a raiva. O ouro moderno é a serenidade, a clareza, a compaixão. Cada desafio da vida é um laboratório invisível. Cada dor é uma oportunidade de transformação. As tábuas nos ensinam que nada é fixo. Tudo pode ser elevado, purificado, transmutado. Assim, aplicamos a grande obra em nossos relacionamentos, em nossa carreira, em nossas escolhas diárias. O fogo interior em tempos de escuridão. Vivemos uma era de sobrecarga, excesso de informações, estímulos, exigências. Nesse cenário, muitos esquecem que existe uma chama eterna dentro de si. As tábuas falam desse fogo oculto, uma centelha de consciência que nunca se apaga. Alimentar essa chama hoje significa práticas simples, mas profundas. Silenciar-se em meio ao barulho. Meditar sobre a própria essência. Escolher autenticidade em vez de máscaras. Em tempos em que todos buscam se apagar para caber em padrões, manter o fogo interior é um ato de resistência espiritual. Portais de consciência, da Atlântida à Era Digital. Os portais descritos por Todd podem ser entendidos como estados de consciência ampliada. No mundo atual, isso ressoa com práticas como meditação, sonhos lúcidos, respiração consciente e até experiências de expansão da mente que a ciência começa a investigar. Assim, as tábuas não são apenas memórias de uma Atlântida perdida, mas mapas internos que ainda podemos acessar. Elas nos convidam a explorar dimensões ocultas da própria consciência, algo mais necessário do que nunca em uma era que nos prende ao externo. A ética do conhecimento. Um dos avisos das tábuas é claro: o conhecimento sem sabedoria destrói. No século XXI, isso é mais evidente do que nunca. Vivemos rodeados por informações, mas carentes de discernimento. O mesmo conhecimento que pode curar, também pode escravizar. O mesmo fogo que ilumina, também queima. As tábuas lembram: o buscador verdadeiro não procura poder para dominar, mas para libertar. Esse princípio pode guiar cientistas, líderes e qualquer ser humano que lida com decisões capazes de afetar vidas. A busca pela imortalidade hoje.
A promessa da imortalidade, interpretada de forma literal, pode parecer obsoleta, mas no fundo, ela nunca foi sobre viver para sempre em carne, e sim sobre despertar o que dentro de nós é eterno. No mundo moderno, onde tudo é efêmero, essa mensagem é vital. Ser imortal é reconhecer que existe uma parte de nós que transcende redes sociais, fama, bens materiais e até a morte. Esse reconhecimento liberta da pressa, da comparação e do medo, pois aquele que sabe que é eterno não precisa competir com o tempo. Hermetismo no cotidiano. Como aplicar na prática os princípios das tábuas no dia a dia? Correspondência. Perceber como seus padrões internos se refletem no mundo externo. Transmutação. Transformar pensamentos densos em estados de consciência mais elevados. Unidade. Lembrar que todas as coisas estão interligadas. Consciência. Cultivar o fogo interior, escolhendo autenticidade em vez de ilusão. Esses atos não exigem templos, sacerdotes ou bibliotecas secretas. Eles acontecem no trânsito, nas relações, nas pequenas escolhas que fazemos diariamente. As tábuas e a psicologia contemporânea. Curiosamente, muitos psicólogos modernos ecoam os princípios herméticos sem sequer citá-los. A ideia de que o inconsciente espelha o consciente ou de que padrões ocultos moldam a realidade externa está profundamente alinhada com o assim em cima, assim embaixo. Carl Jung, por exemplo, mergulhou na alquimia como metáfora da transformação psíquica. Sua visão de individuação, o processo de tornar-se inteiro, é quase um reflexo moderno da grande obra descrita nas tábuas. Assim, vemos como a sabedoria antiga se disfarça sob novas roupagens, mas continua ativa. O chamado à humanidade. Mais do que nunca, a humanidade precisa ouvir o que as tábuas têm a dizer, porque nelas está o lembrete de que não somos apenas corpos que consomem e produzem, mas seres espirituais em jornada de ascensão. Aplicar as tábuas no presente é recusar viver de forma mecânica. É lembrar que cada gesto pode ser um ato sagrado. É restaurar o elo entre o humano e o divino, entre a terra e o cosmos. Homem, desperta, pois dentro de ti há mais universos do que estrelas no céu. O homem teme o fim, mas esquece que nunca houve começo. O que é eterno não nasce, não morre, apenas desperta. Percorremos uma longa estrada através dos véus do tempo, das pirâmides do Egito às ruínas da Atlântida, dos laboratórios alquímicos à mente inquieta do buscador moderno. Seguimos as pegadas deixadas por Thoth, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. E a cada passo, as tábuas de esmeralda se revelaram não como pedras inertes, mas como espelhos vivos, refletindo os segredos do cosmos e da alma humana. Agora, diante do mistério, resta nos perguntar: o que faremos com esse chamado? O eco das tábuas. As tábuas não são apenas relíquias do passado. Elas são um lembrete de que a vida é mais do que carne, rotina e sobrevivência. São um código oculto, sussurrando que existe algo dentro de nós que não pode ser destruído pelo tempo. Cada linha gravada em sua superfície é como uma batida, um eco vindo da eternidade. Tu és mais do que imaginas. Dentro de ti, o fogo nunca se apaga. O que está em cima reflete o que está embaixo. Essas frases não pedem apenas para serem lidas, mas vividas. A jornada interior. O maior ensinamento das tábuas é que todo buscador precisa fazer a travessia. Não uma viagem geográfica, mas uma jornada interior, rumo às profundezas da própria alma. Esse é o verdadeiro templo, o verdadeiro laboratório alquímico, o lugar onde o chumbo da ignorância pode se transformar em ouro de consciência, onde o homem mortal pode reconhecer a chama imortal que sempre carregou em silêncio, e cada um de nós está sendo chamado a essa jornada. O chamado da humanidade. Vivemos tempos de sombra, ruído e pressa. Um tempo em que a alma parece esquecida, sufocada pelo peso da matéria. Mas é exatamente em tempos assim que a mensagem das tábuas ressurge, como um farol no meio da tempestade. Elas nos lembram que somos eternos em essência. Nada está separado. O céu, a terra, o espírito e a carne são reflexos de uma mesma unidade. O verdadeiro poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Esse chamado não é coletivo, é individual. Cada ser humano deve escolher:
permanecer adormecido ou despertar. O fogo que nunca se apaga. Imagine, por um instante, que dentro de você exista uma chama. Ela é pequena, quase invisível, mas nunca deixou de queimar. É o fogo que Thoth descreveu, o mesmo fogo que os alquimistas tentaram decifrar, o mesmo fogo que os mestres chamaram de espírito imortal. Essa chama é você. Não a máscara que o mundo vê, não a carne que envelhece, mas a verdade eterna que arde silenciosa. O ensinamento das tábuas é simples e profundo. Alimente essa chama, pois dela nascerá a força para atravessar a escuridão e retornar à luz. Síntese da grande obra. Se fôssemos resumir as tábuas em uma única lição, seria esta: o homem é um Deus adormecido. E sua missão não é buscar fora, mas lembrar-se do que já é. O ouro dos alquimistas não se encontra nas minas, mas no coração desperto. A imortalidade não está no prolongamento do corpo, mas no reconhecimento da essência. O portal não se abre em cavernas secretas, mas no silêncio interior. Esse é o segredo que as tábuas guardam desde os primórdios. Não há nada a conquistar, há apenas o despertar do que sempre esteve em ti. Um último conselho: homem, tu és a própria resposta que procuras. Olha para dentro, e o universo inteiro se curvará diante da tua luz. Esse é o legado de Thoth, o Atlante. Esse é o sussurro de Hermes Trismegisto. Esse é o convite das tábuas de Esmeralda. Aos que têm ouvidos para ouvir, a mensagem é clara. Não temas o esquecimento. Não temas a morte. Pois dentro de ti existe aquilo que nunca poderá ser apagado. As tábuas de Esmeralda não estão escondidas em templos ou tumbas. Elas sempre estiveram dentro de ti. E a cada respiração, a cada escolha, tu decides se permaneces adormecido ou se despertas para a eternidade. Se esta mensagem tocou a sua alma, não a deixe se apagar. Curta este vídeo, compartilhe com aqueles que buscam respostas e inscreva-se no canal para continuar sua jornada pelos mistérios do oculto e da filosofia eterna, pois juntos, como buscadores, podemos manter acesa a chama que Thoth nos confiou.